Fala aí, minha rapaz linda, meus sussus e minhas sussuas. Estamos de volta. Estamos de volta para falar de um assuntinho aqui hoje, na verdade, que é a famosa distribuição eletrônica, tá bom? Cara, na distribuição eletrônica, muitos de vocês já devem ter visto, na verdade, que a gente pode realizar distribuições eletrônicas aí com átomos, na verdade, no estado fundamental, átomos, na verdade, que não são carregados positivamente nem negativamente, e a gente também pode realizar aí distribuição eletrônica, tá bom? Utilizando íons, beleza? E aí, Chuchu vai comentar com vocês exatamente hoje esse segundo caso de distribuição eletrônica, que são a distribuição eletrônica envolvendo íons, os famosos cátions e ânions, beleza? Cara, vem comigo que você vai ver que isso aí é super tranquilo, é bem parecido com a distribuição eletrônica normal, fechou? Só que tem um detalhezinho ou outro que eu tenho que te chamar a atenção. Então dá uma olhadinha pra cá, maravilhoso. Sempre que eu falo de distribuição eletrônica, de íons, eu tenho que pensar se aquele íon ele vai perder ou ganhar elétron. No caso, no primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, o exemplo aí dos nossos cátions maravilhosos, eu estou falando de átomos, tá? Que vão perder, átomos que perdem elétrons, fechou? Só que você não pode sair aí tirando o elétron de onde você acha. O elétron não é assim fácil de tirar, não. Você tem que dar uma olhada com calma e cautela de onde que você tem que tirar esses elétrons. Mas Chuchu fez um passo a passo, um step by step para vocês que não vai deixar dúvidas quanto a isso. Vem comigo, gente. Primeiro, você vai realizar, olha só o que eu estou colocando para vocês, gente. A distribuição eletrônica normalmente, como se não tivesse nenhuma carga presente naquele íon, naquele átomo carregado. Vamos lá, eu estou botando aqui para vocês o Na+11. Esquece por enquanto esse mais, tá? Faz a distribuição eletrônica normalmente, distribuindo os teus 11 elétrons ao longo dos subníveis energéticos que você tem. Se você não está lembrando, dá uma olhadinha lá na regra de Aufbau, na verdade lá no diagrama de Pauling, que é derivado dessa regra aí. Depois a gente comenta mais sobre isso, mas a distribuição eletrônica ela seria mais ou menos assim. Eu tenho que distribuir 11 elétrons ao longo de níveis e subníveis. Como eu estou fazendo em relação aos subníveis, eu tenho que sempre olhar a quantidade de elétrons que existe para cada subnível. Então vai ficar assim, para o sódio, eu vou fazer deixa eu dar uma reforçada aqui para vocês. Eu vou fazer assim, maravilhosos. Para o sódio, eu vou ter S2, fechou? Quando tiver que parar, vocês me falam, hein? S2, depois 2S2, beleza? S2, 2S2, depois 2P6, opa, então 3S2. Não, Chuchu, por que não? Porque tem 11 para distribuir, E aí, se você somar a quantidade de elétrons que você tem aqui em cima, você tem 2 com 2, 4, mais 6, 10. Então, na verdade, falta apenas um elétron para você chegar à sua distribuição completa. Ou seja, o meu último nível, nível 3, no subnível que ele possui, subnível S, precisa apenas de um elétron, então seria 3S1. Tá aí a distribuição eletrônica, tá? Para o nosso Na normal. Na normal. Lembra que inicialmente eu fiz a distribuição normal, sem nenhuma alteração. Agora sim, quando eu vou para o meu segundo passo, maravilhoso, eu tenho que retirar o meu elétron. E de onde eu retiro o meu elétron, Chuchu? Cara, eu tenho que retirar elétron de onde ele está mais exposto. Lembra lá da questão das camadas, das eletrosferas, onde você tem uma distribuição de elétrons que vai de dentro para fora do átomo? Aquele elétron que está lá para fora do átomo está mais exposto. Então, quando você for retirar o elétron, é mais fácil retirar da última camada dele. Então, na hora de retirar os elétrons, você precisa retirá-lo da
camada de valência, que é a última camada onde você fez a distribuição eletrônica. Então, vamos lá, vou pegar aqui, tá? Como eu tinha feito em cima, 1s2, só estou reescrevendo, Chuchu. 2s2, depois 2p6, 3s1 e tinha parado por aqui. Só que agora eu preciso retirar o elétron. E aonde que está a minha camada de valência? Ou seja, a minha última camada? Ah lá, Chuchu, dá uma olhadinha. Onde é que ela está? Pô, na 3. Essa é a minha última camada. Essa camada é a última que eu consegui fazer a distribuição, porque ela tem o maior valor. Então o meu elétron, lindo do meu coração, ele precisa justamente sair dessa última camada. Só que tem um porém. Se aquele elétron que eu retirei era o único elétron que existia na terceira camada, a gente tem um porém aqui. Chuchu, se eu tirei a única coisa que aquela camada tinha, o seu elétron, faz sentido essa terceira camada continuar a existir? Fala pra mim, maravilhoso, faz sentido eu manter o 3 na distribuição eletrônica? Não, não faz. Porque agora essa camada vai embora junto com o seu último elétron. Então, na verdade, a nossa distribuição eletrônica ela vai ficar resumida a essa configuração aqui. Logo, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6. Muito bem, maravilhosa. Então, na verdade, a minha distribuição eletrônica ela vai parar em 2p6. E aí, maravilha, Chuchu, beleza, você correu pro abraço. Fantástico? Maravilha? Fechou? Quase fechou, maravilhoso. Por que quase fechou? Cara, quase fechou porque pode existir um detalhezinho final para você matar qualquer distribuição eletrônica a respeito de íon, principalmente de cátion. Chuchu, tem que ter atenção muito grande a um detalhe. Caso a sua distribuição eletrônica tenha terminado com a sua camada de valência, mas ela ainda não tenha terminado de retirar todos os elétrons, você tem que continuar retirando os elétrons desse átomo. E como é que você faz isso se acabou a camada de valência? Simples. Caso ainda existam, maravilhosos, elétrons a serem retirados, caso ainda existam elétrons a serem retirados, você vai retirar isso da onde, gente? Do subnível mais energético. O que é subnível mais energético? Vamos lá! Subnível mais energético é o último subnível da sua distribuição. O subnível mais energético, ele na verdade tem a maior energia dentre todos os subníveis distribuídos. E é aquele que você escreveu por último na distribuição eletrônica. Beleza? Olha como é que é isso na prática. Peguei o ferro aqui, 26. Só que esse ferro, ele vai apresentar uma carga 3+, tá? É o Fe 3+, maravilhoso. Vamos lá, eu vou agir como se eu estivesse trabalhando com um átomo normal. Eu vou fazer a distribuição eletrônica desse cara normalmente. Então como é que vai ficar? Me acompanha aqui, Jesus, me ajuda aqui, ó. Vou fazer a distribuição normal, ó. Vou fazer 1s2, fechou? Estou fazendo aqui normal. 2s2 até chegar a 26. Muito bem. Depois, 2p6, fantástico, lindos. Depois, ó, 3s2, não perde a conta não, hein? 3p6 até aqui, eu já tenho quanto, maravilhoso? Já tenho 18. Aí eu vou para 4s2, fantástico, até chegar ao meu 3D, o que, gente? 3D6. Por quê? Daqui do 1s2 até o 4s2 já tenho 20. É só contar o número de elétrons que eu tenho aqui. Então, para chegar ao 26, faltam apenas 6 elétrons. Fechou? Só que aí que está agora a situação. A tua segunda etapa não é retirar os elétrons da camada de valência. É o que você vai fazer. Você vai pegar a camada de valência aqui. Opa, qual é a camada de valência? Ah, achei. Cara, é a camada 4. Por quê? Porque ela tem o maior número quântico principal dentre todos os outros, o N. E aí, Chuchu, você vai lá e retira, na verdade, você vai lá, maravilhosos, e retira o número de elétrons que existe lá. Tirei 2 elétrons. Beleza? Mas, vamos lá, de novo. Esse
Esses elétrons eram os únicos que existiam nessa camada 4. Concorda comigo? Aí eu pergunto, faz sentido continuar a existir a camada, já que ele perdeu todos os elétrons? Não! Então essa camada vai embora junto com os elétrons totais que ele tinha. Só que isso não foi o suficiente. A sua questão ainda pediu para você retirar mais um elétron, porque na verdade esse 3 mais aqui significa que você tem que perder, não é isso, Chuchu? 3 elétrons. Tá, você já tirou 2 que existiam aqui. Só que agora falta retirar mais um. E é aí que entra o nosso trunfo. Você vai retirar esse elétron restante do subnível mais energético. Fechou? E qual é esse subnível mais energético? Bem, é o último da distribuição. Só pode ser o meu 3D, não é isso? Sim, é o seu 3D. E quando você retira um elétron que tem aqui, em vez de ficar 3D6, vai ficar 3D, muito bem, 3D5 maravilhosa. Então teremos 3D5. Logo, a nossa distribuição eletrônica, lindos do meu coração, ela vai se resumir a ficar dessa forma aqui. Vê se vocês concordam comigo. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 e finalmente 3D o quê, gente? 3D5. Tá aí, lindos do meu coração, que a gente queria a distribuição eletrônica justamente do ferro 3+. Entendeu por que você não pode sair tirando de uma vez? Tá? Porque senão você ia sair tirando aqui do 3D. E não é. Primeiro você tira da camada de valência. Quando essa camada de valência não tiver mais elétrons e deixar de existir, você vai retirar do subnível mais energético. Que aqui no caso era 1 restante e você chegava na distribuição correta do íon ferro 3+. Tá? Daqui a pouco a gente volta para complementar essa brincadeira. Beijo!